Bom dia pessoal, hoje 10/7/2020, nós estamos iniciando a nossa 14ª aula e vamos estar falando então, como combinado, sobre o Excel. Nós vamos estar nesta aula compreendendo alguns conceitos básicos do Excel, vamos estar entendendo como ele funciona e a partir dessa funcionabilidade do Excel nós vamos estar construindo tabelas, vamos estar construindo é, todas as coisas necessárias para a manutenção de uma empresa dentro do sistema do Excel, ok? Hoje nós vamos estar, como eu disse, conhecendo e sabendo conceitos básicos do Excel, ok? Então vamos lá. O curso do Excel que nós vamos estar passando aqui para vocês vai do básico ao avançado, ok? E os conceitos básicos que nós vamos conhecer hoje é célula, linha e coluna. Por que a gente precisa conhecer isso, pessoal? Quando nós estamos tratando do Excel, nós precisamos entender como funciona, aonde nós vamos colocar cada dado e o que vai acontecer com cada dado que nós colocamos no determinado local. E para isso nós precisamos entender alguns conceitos, esses conceitos básicos de célula, linha e coluna, ok? Quando nós falamos especificamente sobre célula, então, pessoal, nós estamos falando de uma posição dentro do Excel onde se cruzam a linha e a coluna. Isso é a célula. E dentro do Excel nós encontramos milhares ou centenas de milhares de células. E nós podemos fazer sistemas totalmente completos dentro de pastas do Excel, ok? Então nós vamos entender todos esses conceitos básicos hoje. A linha, quando nós pensamos nela dentro do Excel, ela vai aparecer do lado esquerdo do nosso programa, aqui do lado esquerdo, vai aparecer então os números. E é os números que correspondem às linhas na horizontal. Em cima nós temos então as letras que correspondem às nossas colunas. E no cruzamento de informação da linha com a coluna, nós temos então as nossas células. E a compreensão desses três elementos essenciais dentro do Excel é de suma importância para a gente trabalhar com a aplicação. Se a gente não conseguir entender isso, a gente não vai entender como funciona então o Excel. Ok, pessoal? Então, coluna e linha. E o cruzamento dos dois, então, nós temos a célula. Então, quando nós clicamos numa célula, então, pessoal, como aqui está aparecendo aqui, clicado nessa célula específica, ela aparece um número e uma letra aqui em cima. Esse número e essa letra representam a posição exata dessa célula. Então, nesse caso, B4. Como vocês devem conhecer aquele joguinho do Batalha Naval, então fica fácil de vocês entenderem. Para vocês lançarem um torpedo no joguinho da Batalha Naval, vocês têm que dizer uma posição. Para vocês dizerem a posição, vocês têm que levar em consideração a linha horizontal e a coluna exata daquela posição onde vocês querem que o torpedo atinja do companheiro. É exatamente esse o conceito aqui de trabalho com o Excel. Você precisa entender que a coluna e a linha se cruzam num determinado momento dentro de uma célula. Então todos esses elementos que nós encontramos aqui são células. Cada célula tem uma posição específica. Nesse caso aqui dessa célula, um B4, ok? E nós, quando pensamos então em Excel, o que é o Excel, pessoal? Segundo a definição que nós temos aqui da Wikipedia, o Excel é um editor de planilhas. O que são planilhas, pessoal? Quando nós falamos de planilhas, nós estamos falando de elementos, de dados, de comparação, nós estamos falando de somatória, nós estamos falando de divisão, nós estamos falando das operações básicas da matemática, que vão ser simplificadas através da inserção dos dados simplesmente.
eu não preciso estar fazendo essas contas. Eu vou criar uma fórmula específica que vai realizar a soma, a multiplicação, que vai mostrar esses dados para mim, que vai criar uma planilha específica, uma planilha visual. A gente vai aprender a fazer isso então dentro do Excel, ok? A gente já deu uma olhadinha ali na última aula dentro do PowerPoint, criação daquela célula específica então, e nós estamos aí aprendendo hoje especificamente como é que faz então essa transição e essa criação específica. Nós vamos estar falando dessas planilhas, ok? Esse programa é produzido pela Microsoft. Por que ele é produzido pela Microsoft? Eles que criaram ali. A gente vai dando uma olhadinha depois um pouquinho na parte histórica. E esse programa ele é utilizado para qualquer dispositivo. Ele já tem o programa criado para Windows, para Android, para os sistemas da Apple, para os sistemas quaisquer outros sistemas operacionais, Linux, tem para tudo. E claro, a Linux eles desenvolveram especificamente um parecido com o Excel, que depois a gente já viu também, que a gente vai estar conhecendo ali no andar da carruagem, então, o nosso programa que é o Calc, ok? Para realização de cálculos e planilhas, ele é igualzinho, uma versão mais antiga do Excel. Por que o Excel ele é mais utilizado? Porque ele é muito mais fácil de ser utilizado, porque ele é muito automatizado. Então, com um clique você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo ali e você consegue resolver vários problemas ali que você tem dentro das planilhas com apenas um clique. Por isso ele é mais conhecido. Mas ele pode ser utilizado em qualquer sistema operacional. Claro, dentro do Windows você vai baixar a versão do Excel para o Windows. Dentro do Linux você vai ter que baixar a versão do Linux. Dentro do iOS você vai ter que baixar a versão do iOS, da Apple e assim por diante. Como você for trabalhando, qual for teu sistema operacional. Os recursos que incluem então essa interface são intuitivas e capacitadas ferramentas de cálculo e de construção de tabelas, que juntamente com marketing agressivo tornaram o Excel um dos mais populares aplicativos e computadores até hoje. Então, é com grande vantagem um aplicativo de planilhas eletrônicas dominante, disponível para essas plataformas. E tem sido desde a versão 5, que foi criada em 1993, e sua inclusão como parte do pacote da Microsoft Office. Ok, pessoal? Então esse é o nosso Excel. Para abrir um novo documento, então, pessoal, é fácil. A gente vai no menu iniciar do Windows e pode só simplesmente digitar ali o Excel e ele vai abrir então para a gente essa página aqui. Com essa página a gente pode escolher então se a gente abre um programa simplesmente em branco ou então a gente cria um já mais ou menos pré-fabricado, digamos assim, com um modelo pré-estruturado que é nos oferecido então pela Microsoft. Ok, pessoal? Então, como conceitos básicos hoje, a gente precisa entender o que é uma planilha. Então, a planilha nada mais é do que uma espécie de programa de computador que utiliza tabelas para a realização de alguns cálculos ou então apresentação de alguns dados, como eu já comentei com vocês. O Excel ele não é só para mostrar números ou para fazer contas, mas ele é também para fazer comparativos de dados. Ele gera tabelas dinâmicas muito interessantes, visualmente, que a gente pode utilizar, como a gente já viu na aula passada, então, alguma tabela sendo criada dentro do próprio PowerPoint. E a integração dos programas do pacote Office, então, eles são perfeitos para isso, né? E cada tabela é formada, então, por uma grade composta de linhas e colunas. E cada uma tem a sua função específica. Então, planilha é isso. Dentro do Excel, então, pessoal, nós trabalhamos, quando nós abrimos um documento, nós estamos abrindo, na verdade, uma pasta. A gente tem que entender dessa forma.
Como uma pasta do computador a gente vai abrir, dentro dessa pasta então a gente vai colocar vários elementos. Nesse caso do Excel, dentro de uma pasta nós podemos colocar N números de planilhas. Então a gente pode fazer a interligação entre essas planilhas de tal maneira que se torna, como a gente vai estar criando isso posteriormente dentro das nossas aulas, ele se torna um sistema completo de ERP, de controle financeiro para a sua empresa. Também não só para fazer o controle financeiro, mas também para fazer a apresentação desses dados financeiros muito facilmente. Você com um clique você pode criar então toda uma apresentação ou trazer todos os dados dentro de uma planilha específica, ok, pessoal? E a gente vai ver então que a gente consegue dentro de uma pasta criar esses números infinitos quase de planilhas, mas a gente pode navegar entre elas também colocando links. Por exemplo, lá eu estou numa planilha de controle financeiro de entradas. Eu quero ir lá para a apresentação dessas entradas de um ano, por exemplo. Então eu crio uma planilha lá, no final, por exemplo, lá de apresentação dos dados financeiros de balancete de um ano. Então eu com um clique eu posso navegar, linkar e ir para essa planilha lá no final. Então dentro da mesma pasta ou então dentro de documentos diferentes, de pastas diferentes dentro do Excel. Mas a gente vai aprender isso mais para frente, não se incomode. A gente vai estar vendo isso aí mais para frente lá, ok? Então esses conceitos básicos a gente precisa aprender. E como parte histórica também, para a gente entender um pouquinho o desenvolvimento do Excel, a gente lembra que o Excel ele foi criado basicamente, a primeira versão para o Windows, o Excel 2.0 em 1987. Por que ele começa em 2.0, pessoal? Em 87. Porque a versão 1 do Excel ele foi criado basicamente para o Linux. Ele não foi criado para o Windows. Então ele foi utilizado no Windows depois, posteriormente, quando o Windows se popularizou. E, claro, como vocês devem bem saber, o primeiro sistema, digamos, que foi criado assim mais compacto e robusto para se trabalhar foi a versão da Apple. Então, em cima disso é que os aplicativos, que os programas foram sendo criados e depois distribuídos. E claro, depois a própria Microsoft desenvolveu o seu sistema que é o Windows e depois melhorou ele muito e em cima desse sistema que foi criando todos os sistemas de aplicativos e pacotes Office, ok? Então, mas em 87 para o Windows então surgiu ali o 2.0. Depois foi criado em 90, vejam, 3 anos depois, uma versão 3.002. Em 92 o Excel 4.0, em 93 o 5, em 95 o 7, então dentro do pacote Office 95, né? E em 97 foi o 8.0, dentro do pacote Office 97. E em 99 então surgiu o 9.0 dentro do Office 2000, que já começou a se sustentar então como nesse período aí como o bam dos programas para trabalhar com planilhas e cálculos, ok? E assim por diante as versões foram sendo melhoradas e cada vez mais é, é, aprimoradas, essa é a palavra que eu estava procurando, ok? Então em 2016 então é a versão que a gente está usando aqui agora atualmente. Por que a gente está usando essa versão 2016? Porque a partir disso, pessoal, foi criado um sistema dentro da própria Microsoft do Office 380, que daí esse programa ele vai estar fazendo a nossa atualização. Daí quando você compra, por exemplo, o pacote Office 386, então ele vai receber totalmente todas as atualizações diárias para você. Então tudo que for fazendo ali. Caso contrário, essas versões você tem que baixar cada atualização, tem que comprar cada atualização. E assim no pacote online você já vai estar disponível todas as atualizações para vocês, ok?
O que eu queria mostrar para vocês então aqui, pessoal, é o próprio sistema do Excel. Aqui, ó. Então nós podemos escolher aqui fazer um tour, introdução de fórmulas, cria sua primeira tabela dinâmica e assim por diante. Aqui tem calendários fotográficos e tem mais modelos então que você pode achar aqui dentro do nosso sisteminha. Tem cartão ponto, controlador de pressão sanguínea, tem alguns demonstrativos. Tem uma galera que pira bastante com essas coisas e cria sisteminhas já prontos aí para vocês. Mas se vocês quiserem procurar mais coisas online, também tem como. Mas o que nós queremos hoje é iniciar então o nosso conhecimento do nosso Excel aqui a partir desse nosso pasta em branco, ok? Então quando a gente abre um novo documento, então pessoal, como eu falei para vocês, nós estamos abrindo uma pasta. Isso aqui é uma pasta. E claro, nós temos que renomear essa pasta. Nós nomeamos então essa pasta e salvamos ela com um clique. Então aqui ó, já aparece pasta 2. Eu vou colocar o nome aqui de aula 14, para que a gente possa ir a partir dela então desenvolvendo todo o nosso sistema. 14 a 60. Vamos colocar aqui porque daí todas as nossas aulas vão estar dentro desse processo aqui, ok? E aqui nós escolhemos o local onde nós queremos salvar então esse nosso documento, ok? Nós vamos aqui colocar dentro do Google Drive, que é minha pasta more de todos os meus documentos aí, ok? Vamos aqui em aulas 2020 informática, ok? E aqui nós temos então nossas pastas já dentro da aula de informática. Tem os horários, imagens, materiais, PDF, PowerPoint. Então aqui eu vou criar uma pasta nova chamada Excel. Por que eu estou criando essa pasta, pessoal? Porque a partir de hoje, então, todas as aulas que nós vamos estar fazendo, elas estarão já dentro desse mesmo documento. Tudo que a gente for fazendo, a gente vai estar inserindo só dentro dessa única pasta. E no final, a gente vai estar percebendo que a gente vai estar criando um aplicativo, como que fosse um sistema ERP já dentro da nossa própria empresa, dentro do Excel. A gente vai estar construindo com fórmulas, vai estar revisando cada vez das pastas, né? Aulas 14 a 60. Então, nós vamos estar utilizando então esse nosso documento a partir de agora, ok? E aí, pessoal, para a gente começar, aquilo que a gente precisa entender. Aqui em cima nós temos a nossa caixa de nome. Quando eu seleciono ali para vocês verem, ele aparece uma letra e um número, como eu disse para vocês. Por quê? O que está selecionado aqui é a célula que está na convergência da linha 1 com a letra A. Se eu seleciono uma outra célula, por exemplo, uma qualquer aqui, ó, vou selecionar esta. Vejam que ele colocou aqui para mim, ó, J13. Por que J13? Porque na coluna J, na convergência da linha 13. Então, J13. Ok? Então, essa célula, ela está na convergência da coluna J com a linha 13. A gente precisa entender bem isso, pessoal. Porque a partir dessa compreensão é que a gente vai estar desenvolvendo todos os nossos sistemas. Então, eu gostaria que vocês treinassem visualmente isso em casa. Claro, quem já tem um pouco de conhecimento com Excel, pode ir treinando também para ficar mais craque nessa situação. Então vai lá, seleciona, por exemplo, lá brincadeiras tipo de batalha naval, né? Por exemplo, vou colocar um navio aqui, um torpedeiro. Podem fazer esse tipo de brincadeira lá em casa, ó. Vou colocar um outro aqui, tipo o que? Tem um navio torpedeiro, tem um submarino. É como uma batalha naval, ok? E vocês podem brincar com isso lá na casa de vocês, com as pessoas que vocês gostam também, até para ir treinando a questão de localização, então,
das nossas, das nossas, dos nossos, das nossas células aí dentro do, do Excel, ok? Também tem um navio chamado contratorpedeiro, ok? E daí você pode ir localizando, ó. Você vai dizendo as células lá, ó, e cada vez que você erra, você coloca um X, ó. X. Ah, eu quero a célula, por exemplo, E15. E aqui, 15. Aqui. E15. Então errei. Tem algum navio aqui? Não tem. Pronto. Aí tem um navio aqui, por exemplo, na E5. Então eu digo lá a célula E5. Então o que que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, e pintar essa célula, ó. Pintei ela de preto, ó. Matei meu contratorpedeiro, ok? Aí eu deixo a letra aqui em branco para ele aparecer lá, ó. Ok? Opa, pronto. Deixei minha letra em branco para ele aparecer, ó. Matei meu contratorpedeiro, ok? Aí eu digo uma outra letra lá, G16, errei. G17, acertei. Então pinto também aqui, ó. Deixo em branco e pronto. Ó, por exemplo, lá disse um I9, errei. Um I10, um J9, errei. Daí eu digo um J13, acertei. E assim por diante, pessoal. Por que a gente vai fazendo isso? Para você ir treinando. Treinando a questão da localização das células dentro do Excel, ok? As abas do Excel a gente vai estar vendo aí na próxima aula. Esses conceitos básicos aqui que eu queria que vocês aprendessem. Primeiro, conceito de colunas, conceito de linhas, conceito de células. E onde a gente encontra a célula, então, aqui em cima no nosso campo específico, na nossa caixa específica aqui do elemento, ok? Que dá o nome. Essa célula tem o nome de E5, ok? E dentro dela, então, nós temos aqui um dado. Esse dado, ele pode ser numérico, ele pode ser de dinheiro, monetário, ele pode ser um cálculo, ele pode ser uma fórmula, ele pode ser uma porcentagem, ele pode ser, enfim, N números diferentes, ok? Olha aqui, os dados que nós podemos ter dentro da nossa célula. Geral, número, moeda, contábil, data abreviada, data completa, hora, porcentagem, fração, científico, texto, e nós podemos ter mais alguns outros formatos aqui também, ó. Especial, personalizado, ó. Eu posso criar um valor personalizado, por exemplo, ó. Aí, ó. Alguns, se eu não tiver aqui o que eu quero, coloco o outro, escolho o outro e assim por diante. O mais utilizado, claro, é o contábil. E claro, dentro, por exemplo, do normalidade, nós trabalhamos com duas casas decimais depois da vírgula. Como os postos de gasolina eles trabalham com três casas decimais, então a gente pode utilizar por padrão aí o 3. Por que a gente vai utilizar o 3 então, pessoal? Porque a gente não sabe onde a gente vai trabalhar. E vai que você pega aí uma empresa grande conta até os décimos, os centésimos que você perde em cada movimentação. Imagine um posto de gasolina lá. Tem 3 tanques, por exemplo, lá de combustível com 50 mil litros de combustível cada um. Se você vai abastecer R$ 20 hoje dá o que? Em média aí 5 litros de combustível. Com esses 5 litros de combustível, se você pensa na casa centesimais, você vai acabar no final do mês aí perdendo um monte de dinheiro. Então você pode trabalhar com esse dado aí na terceira casa decimal. Ok, pessoal? Vamos apagar aqui essas coisas aqui. Dá um delete aqui. Vamos deixar aqui as nossas casas em branco e pronto. Vamos continuar trabalhando então com as nossas células aí.
Ok, pessoal? Por hoje seria isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês podem voltar a ver essas aulas novamente, né? Podem voltar a trabalhar especificamente com o Excel. Não tenham medo de perguntarem aí, pessoal, o que vocês não forem entendendo, mas façam esse treinamento hoje em casa. Tentem localizar lá a célula dentro das linhas e colunas, ok? Esse é o trabalhinho para vocês aí para essa semana. E aí a gente vai estar, como eu disse, durante o final de semana agora, postando mais algumas aulas também, para a gente recuperar umas aulas perdidas do início da pandemia. Beleza, pessoal? Fica com Deus aí e boa aula para vocês.